Olá, neste momento quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula para o nosso canal Cristo Esperança, e aqui desta feita nós vamos trabalhar o tema Lucas e Atos dos Apóstolos, o modelo pentecostal para hoje. Já estudamos nesse trimestre várias outras aulas que você que estiver chegando agora porventura no nosso canal, nós temos outras aulas que você deve acompanhar, todas elas numa playlist, e são enumeradas. Você pode, desde a primeira aula dessa matéria, estudando a supremacia das Escrituras Sagradas. Hoje nós estaremos falando essa aula sobre Lucas e Atos dos Apóstolos. E nós queremos trazer a informação daquilo que aconteceu e o médico, Dr. Lucas, pôde deixar registrado tanto no seu livro, quanto deixa claro para nós que Atos dos Apóstolos também, a inscrição, toda escritura nos revela que Lucas minuciosamente pôde trazer à tona tudo o que aconteceu, como Atos, aquilo que aconteceu com os apóstolos. Vamos então para a nossa aula, quando nós temos o texto de Atos capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Nós temos Lucas, o médico amado, que escreve toda a movimentação, tudo o que estava acontecendo junto aos discípulos, aos primeiros apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos atos, trabalhos que os apóstolos fizeram, que a igreja no seu início, a igreja primitiva, se fez tudo o que aconteceu. Então, nós vamos estudar Lucas, o modelo pentecostal para hoje. Em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22 diz o texto: E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Lucas capítulo 1, versículo 21, 22. Chama-nos a atenção que esse sacerdote Zacarias entra no templo. E Lucas deixa registrado isso logo no início, antes de nascer João. Então Zacarias, que era o sacerdote, não tinha filhos. Sua esposa, a irmã Isabel, tinha o desejo, quem sabe, de ter o seu filho. Então Deus o visitou, Zacarias, e naquele momento em que o povo estava esperando o sacerdote sair do templo com a mensagem de Deus, esse sacerdote sai mudo, sem falar. A ação de Deus na vida de Zacarias deixou ele mudo, na condição de falar que já ia acontecer o nascimento de João, que era o precursor do nascimento também do Messias. Isso chama-nos a atenção, porque a ação do Espírito já estava atuando, e Lucas deixa registrado: Zacarias fica mudo. Conhecendo a história desse sacerdote Zacarias, podemos entender que tanto ele foi impactado pela presença do anjo que o anunciou o nascimento do seu filho, que seria João, que Isabel estaria grávida e daria luz ao filho, e ele colocaria o nome de João. E esse período da vida, vamos colocar 9 meses, ele ficou mudo, até que João pudesse nascer
No momento de receber o nome, Zacarias então volta a falar. Que coisa maravilhosa quando a ação de Deus, o Espírito de Deus atuando entre os homens. Isso porque João estava para nascer e era para ser o menino já cheio do Espírito no ventre de sua mãe Isabel. Vimos isso quando próprio Maria, mãe de Jesus, a saudou, e nós vemos então que João já tinha a ação do Espírito entre Maria e Isabel, ao ponto de João saber, lá no ventre, diz a Bíblia que estremeceu o ventre de Isabel, quando Maria pôde anunciar que ela estaria grávida. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4, diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Tanto Lucas, registrando no seu início do seu livro o movimento, a ação do Espírito Santo na vida de Zacarias, na vida de Isabel, de João, de Maria e no nascimento de Jesus, encontramos isso no Evangelho de Lucas, mas encontramos em Atos quando cumprindo-se o dia de Pentecoste. Observamos a ação do Espírito quando, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Continuando o capítulo 2, versículo do 1 ao 4, nós encontramos o texto: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que nós temos como texto. Lucas e Atos, que são dois volumes, Lucas e Atos são dois volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de princípios históricos e teológicos. Esses relatos registram que a unção do Espírito que repousavam em Jesus também foi concedida à igreja. É interessante notarmos que a ação do Espírito que aconteceu antes no Evangelho de Lucas, registrado, como disse anteriormente, também o Lucas, esse médico, registra a unção do Espírito Santo no início, na inauguração da igreja. Isso é muito importante, porque todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 13 e 15. Encontramos essa ação do Espírito no nascimento de João, mas também no nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus, na vida de Isabel e Zacarias, no nascimento de Jesus. Então encontramos a visita do anjo a anunciar, e Isabel concebeu pelo Espírito de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 13 e 15. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Como percebemos, a ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Registra em Lucas capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Nós temos aí, como disse,
João sendo concebido, porque a intervenção de Deus entre o sacerdote Zacarias e Isabel. Nós temos o nascimento de João, e esse João Batista, a ação do Espírito é percebida aí na vida do precursor de João. Também é percebida na vida de Isabel. A vida de Isabel e Zacarias, seus pais. Lucas 1, 13, 67. Também na concepção virginal de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 35. Na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32. O poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo, Lucas 3 e 16. Encontramos algumas passagens que essa é a ação do Espírito, que foi vista já desde o início do nascimento de Jesus, mas também no início do seu ministério, quando nós temos no batismo de Jesus a ação do Espírito logo após Jesus sair da água ao ser batizado por João. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23, encontramos o texto que diz: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 23. A ação do Espírito no batismo de Jesus Cristo. Observe que o céu se manifesta quando, dizendo em voz, o Senhor Deus brada: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito Santo também e a tentação de Cristo. Observe o texto de Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 2. Diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas capítulo 4, versículo 1, versículo 2. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Observe que o Espírito de Deus também atuou já no ministério de Cristo, dando a ele a sustentabilidade para, assim, começar o seu ministério. Era a ligação mais perfeita da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Encontramos o texto de Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 16, que diz: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, sendo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4, 14 ao 16. Continuando a leitura de Lucas capítulo 4, no versículo 17, encontramos: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 17 e 18. Encontramos a ação do Espírito na missão em que Jesus Cristo estava já atuando no seu ministério. Observe que quando Jesus ele chega naquela sinagoga e ali estão muitos rabinos, Jesus pega o livro e lê a passagem de Isaías e sabe perfeitamente que aquilo está se cumprindo, porque ele foi chamado para evangelizar os pobres e proclamar libertação aos cativos e restauração a todos os oprimidos. O Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Encontramos em Lucas capítulo 24 e 48 e 49, quando o médico amado registra: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 48 e 49. Daí, Lucas, encerrando o seu livro, praticamente deixa registrado que a promessa do Pai já estava presente para os seus discípulos quando deveriam esperar na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Então, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. Atos capítulo 1, versículo 3, versículo 4 diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Atos 1, 3 e 4. Observamos aqui como Lucas deixa registrado tanto no final do livro de Lucas, tanto quanto no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, versículo 4, referindo-se à promessa do Pai, a qual Jesus havia dado aos seus discípulos. O Espírito Santo em Atos. O autor de Lucas ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Relata que cerca de 120 discípulos foram a Jerusalém e, em oração, aguardaram o revestimento de poder. Atos 1, 12 e 15. Observamos a ação do Espírito Santo para o nascimento de Jesus, agora também no início, como a inauguração da igreja. A igreja nasce há muito tempo no projeto de Deus. No projeto de Deus, a igreja existe antes da fundação do mundo, isto é, antes do cosmos. Você pode observar que está registrado que antes que existisse o mundo, a igreja já era eleita. Essa é a maravilhosa palavra de Deus. Logo, quando temos o início em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, nós temos a inauguração, isto é como se nós pudéssemos pensar que uma empresa começa ao fundo de uma casa, ali começa com pequenos trabalhos, né? Trabalhos esses que vão ganhando a sua proporção, até que um dia o empresário resolve
fazer o prédio da empresa. E nesse prédio, ele marca o dia para inauguração. Não quer dizer que a empresa começa a partir do dia da inauguração. Ela já existia anteriormente. Assim podemos explicar, assim como a igreja. A igreja já existia no plano de Deus. Ela passa a ser inaugurada em Cristo, após a morte de Jesus Cristo, e exatamente com a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Quando todos os discípulos estavam ali aguardando, receberam a promessa de Deus. Essa promessa é que receberiam o poder para ser testemunhas. A promessa cumprida no Pentecoste. Encontramos o profeta Joel, quando diz no capítulo 2, versículo 28, diz: "E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão." O profeta Joel já estava dizendo profetizando a respeito da chegada, de uma ação do Espírito Santo sobre toda a carne. Cristo também ratificou isso quando em Atos capítulo 1, versículo 4, encontramos o texto dizendo: "A promessa do meu Pai, a qual disse ele, de mim ouviste." Então Cristo ratificou que a promessa de Deus, do Pai, a qual ele mesmo também já tinha dito aos seus discípulos. Encontramos em Atos capítulo 2, versículo 1, o texto que diz: "Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar." Atos 2, 1. Interessante dizer que a inauguração da Igreja do Senhor Jesus está no dia de Pentecoste. Algumas vezes isso passa despercebido, que esse dia era um dia de festa em Jerusalém. Esse dia comemorado 50 dias depois da celebração da Páscoa, haveria de então acontecer a festa do Pentecoste. Essa festa, considerada a festa das primícias, então levando-se em consideração que todos deveriam levar as suas primícias, então neste dia acontece o derramamento do Espírito Santo junto à igreja que já estava esperando. Em Atos capítulo 2, versículo 1. Essa festa, então, é como se todos ali podem receber de Deus algo maravilhoso na inauguração da igreja. Em Atos capítulo 2, versículo 4, nos diz: "Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem." Atos capítulo 2, versículo 4. Isso cumprindo a promessa que Deus havia determinado muito antes, até mesmo de Jesus. A promessa pelo profeta Joel, que derramaria sobre toda a carne. Cumprimos isso no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos nessa grande festa que deveriam apresentar ao Senhor. Deus estava ali fazendo registrar que o céu manifesta de uma forma gloriosa, e encontramos todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. A expansão da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, versículo 36, 38, 41, encontramos o texto que o poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Atos capítulo 2, 36, 38, 41. Encontramos já a ação do Espírito capacitando a igreja após
o Pentecoste, após aquele momento em que todos foram cheios. Encontramos aí 3.000 almas se converteram, o início dessa igreja primitiva, quando a ação do Espírito começou a trabalhar já na igreja. O Senhor Jesus disse que não deixaria os seus órfãos, enviaria o Consolador. E ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador. Após a cura do coxo, a porta do templo e a ministração da palavra, nós encontramos quase 5.000 se renderam ao Senhor. Observe que de 3.000 pessoas, no capítulo 3, após a cura do coxo, a igreja primitiva já conta com 5.000 aproximadamente, mas rendendo ao Senhor. 3.000 na primeira pregação, 5.000 rendendo ao Senhor após a cura do coxo. Um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Revestimento de poder do alto. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38 e 39. A ação do Espírito na igreja primitiva não ficou somente para aqueles dias. Observe que o texto nos diz: para os vossos filhos, ainda os que estão longe, e para todos quanto ainda Deus chamar. Atos 2, 38 e 39. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. Encontramos no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, o texto que diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. As línguas que apareceram, que falaram aquele povo, essas línguas concedidas pelo Espírito, é a evidência do Pentecoste, é a evidência do poder do Espírito Santo, concedidas pelo Espírito, de uma forma que os homens falaram línguas naquele momento como evidência da ação do Espírito quando chegou no dia de Pentecoste. Mas isso não se ficou somente naquele dia do Pentecoste. Nós poderíamos registrar outros Pentecostes na igreja do Senhor, na igreja primitiva. Nós podemos imaginar o quanto a igreja foi usada em ação espirituais, de maneira que eles falavam em línguas, em novas línguas. As línguas como evidência inicial. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. Encontramos aí esse texto, que a evidência do falar em línguas, estas línguas concedidas pelo Espírito Santo. Encontramos em Atos capítulo 10, versículo 46, em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Atos 10, 46. Também os irmãos em Éfeso falaram línguas. Atos
19 e versículo 6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Atos 8, 17 e 18, Atos 9 e versículo 17. Daí então encontramos podemos dizer vários pentecostes que aconteceram. Vimos aqui em Cesareia, os irmãos em Samaria, os irmãos em Éfeso, e a igreja foi se estendendo ao ponto de termos uma grande chamada e irmãos que estiveram ali naquela cidade de Antioquia, onde a igreja crescia em todas essas áreas. O Senhor Jesus, ele estava ali sempre vendo e Deus cumprindo a promessa. Daí é o início da igreja, mas isso tudo pode ser para mim e para você como igreja do Senhor. Importe que você seja cheio do Espírito. Ainda quando lemos Efésios capítulo 5, versículo 18, dizendo, e seja cheios do Espírito Santo. Quero crer que o Espírito de Deus encha o teu coração e possa lhe conceder virtudes espirituais, frutos, de maneira que você possa ser um vaso, um instrumento na mão de Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Quero ficar por aqui, deixar apenas estes versículos para a sua meditação. E se você ficou conosco até agora no nosso vídeo, deixe o seu comentário e assim nos ajudará nesse canal. Deus abençoe em Cristo. Prometo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.